Fala galerinha, tudo na paz, tudo tranquilidade? Vamos lá falar mais ou dar continuidade aí sobre as questões naturais do território brasileiro. E hoje a gente vai falar das questões de relevo do Brasil, né? O Brasil aí é um território muito antigo, com uma estrutura geológica antiga, né? Um tempo aí de milhões e milhões de anos da sua formação. O que vai acontecer, pessoal? Regiões antigas do território mundial, elas vão ser consideradas aí regiões com baixas baixas altitudes, né? Principalmente, e já sabemos disso, né? Que nós temos processos, né? São os processos internos e os processos externos para a formação do relevo. Os processos internos estão ligados ao quê? Ao tectonismo, né? Ao vulcanismo, as questões o quê? As questões aí ligada ao interior do nosso planeta, né? Forças vibratórias que vêm de dentro do nosso planeta que vão gerar transformação do relevo. E os agentes externos são os agentes de fora, né? O nome já diz. Então nós temos aí a ação da chuva, a ação do vento, a ação das águas dos rios, dos oceanos, que vão o quê? Que durante milhões e milhões de anos vão gerar a retirada de sedimentos. Então, como o nosso território ele é considerado uma região que é uma região antiga, o território brasileiro ele é de formação antiga, né, geologicamente, nós teremos aí baixas altitudes. Quanto mais antiga for uma região, menores serão as altitudes, né? Principalmente pelos agentes externos, como eu acabei de falar para vocês. O relevo mundial, ele vai seguir algumas o quê? Algumas transformações, como o nosso planeta, né? O nosso planeta, ele é um organismo. Ele está sempre o quê? Ele está sempre em constante transformação. É o famoso organismo vivo. Desde o seu surgimento há 4,5 bilhões de anos até os dias atuais, ele não para o quê, galerinha? Ele não para de se transformar. E essa transformação, rapaziada, é uma transformação que dura milhões e milhões de anos. Desde o seu surgimento há 4,5 bilhões de anos até os dias atuais, os agentes aí vão ser importantíssimos para a transformação do relevo, né? Os agentes externos fora e os agentes internos aí. Então nós podemos notar que o Brasil, como um território antigo, ele vai ser caracterizado por quê? Por baixas altitudes, né? Então o Brasil, de modo geral, ele vai apresentar aí, ó, bacias sedimentares na sua maior parte. O que são as bacias sedimentares, né? São bacias aí onde ocorreu o depósito, né? E esses depósitos aí durante milhões e milhões de anos aí foram soterrados. Nós teremos aí a formação de um fator muito importante, que são aonde nós vamos encontrar recursos energéticos como petróleo, né? Nós teremos aí também alguma parte aí de escudos cristalinos no território brasileiro, aonde nós vamos encontrar materiais preciosos como ouro, como a prata, como o diamante, principalmente ali na região do centro-oeste do Brasil, né? Então nós teremos uma diversidade no território brasileiro, né? O nosso território, com o seu tamanho gigantesco, ele é caracterizado por algumas diversidades aí nas questões naturais, como já foi dito para vocês, né? Nós notamos aí as formas de relevo, as formas de vegetações, as formas hidrográficas. Então nós podemos notar que, de um modo geral, o Brasil ele é formado por escudos cristalinos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. O que são os terrenos vulcânicos, galerinha? O que vocês entendem como terrenos vulcânicos aí? Os terrenos vulcânicos, por exemplo, que a gente encontra na parte sul do nosso território, foram regiões onde sofreram o quê? Sofreram aí derrames de magma, né? Mas, professor, nós temos vulcões no território brasileiro? Temos, mas graças ao bom Senhor, eles estão o quê? Eles estão dormindo aí, né? Eles estão inativos, principalmente pela nossa situação privilegiada. Qual é a nossa situação privilegiada, galerinha? Nós estamos no centro de uma placa tectônica, ou seja, aonde o contato vai ser o quê? O contato vai ser menor, né? Quem sofre mais com vulcanismo, terremoto e tectonismo é a galera que está onde? Na borda de uma placa tectônica, onde tem o quê? O contato direto. O Brasil não. O Brasil ele tem essas características aí, né? E para chegarmos aí, galerinha, a questão da classificação do relevo, nós tivemos processos que foram feitos aí por alguns estudiosos importantes da história aí, da formação geológica do nosso território, né? E nós temos três caras importantíssimos aí que vão falar para vocês a importância do relevo
e a transformação e a divisão do nosso relevo aí no território de 9 milhões de quilômetros quadrados. O primeiro cidadão, eu vou botar o nome dele de Pelé do relevo, né? É o famoso Haroldo de Azevedo, né? Ou a gente pode chamar ele até de Haroldinho, né? Então o cara lá, ele começa a estudar o nosso relevo a partir da década de 1940, ó, a década de 40, né? E qual era o critério do cara? Gente, 40, não tínhamos tecnologias como nós temos nos dias atuais. Então, a tecnologia que o cara usava era a altimetria, ou seja, o cara ia medir, né? Ia medir lá as formas de relevo. Então, o que ele estabeleceu? Altitudes acima de 200 metros são planaltos. Abaixo de 200 metros nós teremos o quê? Nós teremos as planícies aí, né? Então, ele dividiu o nosso relevo em 1940 em 4 planaltos e 3 planícies aí. Ou seja, essa é a divisão lá em 1940, feita aí pelo Haroldo de Azevedo, nada mais, nada menos que o nosso Harold. Então aí, na década de 40, o Haroldinho, ele faz essa divisão, né? O território brasileiro em 4 planaltos, Planalto Central, Planalto Meridional e 3 planícies aí, né? Isso em 1940, galera. A partir da década de 60, nós teremos uma modificação, né? 20 anos se passaram, nós teremos aí agora a entrada de Romário, né? O Romário do relevo aí. Tivemos o Pelé, que era o Haroldinho, nós teremos aí o Romário do relevo brasileiro, que nada mais é do que Aziz Abi Saber. Vou repetir para vocês, Aziz Abi Saber. Ou seja, 20 anos depois, lá na década de 60, esse cidadão aí, ele começa a usar outros critérios, né? Principalmente os critérios morfoclimáticos. O que significa isso? O clima, né? O clima ele pode ser responsável pela transformação de um relevo, ou seja, numa região que chove muito, a água da chuva vai tirar relevo, vai tirar sedimentos, vai gerar outros tipos de rochas aí, né? Ou seja, aquela questão de sedimentação e erosão. Você tira algo e gera o quê? Gera uma erosão que vai sedimentar outras regiões, né? Então, nós teremos aí com o Romário, né, como eu falei para vocês, que nada mais é do que o Aziz Abi Saber, a partir da década de 60, uma nova formação do nosso relevo. Então, ele vai classificar o que, galera? Ele vai classificar o nosso relevo dividido agora em 7 planaltos e 3 planícies. Ou seja, na década de 40 nós tínhamos o quê? 4 planaltos e 3 planícies, né? Então, com o passar do tempo, principalmente com a evolução tecnológica, nós teremos o que, galerinha? Nós teremos aí outra forma de divisão do nosso relevo, né? Vão surgir mais relevos aí, mais itens, né? Como planaltos pela nossa região gigantesca de 9 milhões de quilômetros quadrados, né? Ou seja, 20 anos depois, nós teremos aí o surgimento de novas formas de relevo no território brasileiro, por uma forma o quê? De uma visão o quê? Uma visão de outra forma de você pesquisar o relevo, né? Então ele vai usar o quê? Ele vai usar os fatores climáticos. Ele não desprezou aí, galera, a forma do Haroldo, tá? Ele continuou seguindo aí as questões do Haroldinho, só deu o quê? Só deu continuidade aí à formação aí e mostrou que nós temos não só 4 planaltos, vai passar para 7 planaltos aí na questão do território brasileiro aí. Aí nós chegamos o quê? Nós chegamos aí ao Ronaldo Fenômeno do relevo, né? Que nada mais é do que Jurandir Roys. A partir do final da década de 80, né? 1989, ele começa aí principalmente por um projeto aqui no território brasileiro, que era um levantamento detalhado do nosso território, que era o projeto Radan, ou seja, esse projeto aí usava foto de satélite, aviões, fotografando regiões, ou seja, galera, olha só a tecnologia aí que o cara já usava, né? Então, por exemplo, o Haroldinho lá em 1940 ele não tinha essa tecnologia. Em 1960, o Azaber, ele já tem uma tecnologia, né? Mas não é uma tecnologia idêntica à tecnologia que nós teremos aí no final da década de 80 e início da década de 90 aí com o Jurandir Roys, né? Então, ele vai usar o quê? Ele vai usar aí as questões geomorfológicas, geológicas, o solo, a hidrografia, a vegetação. Tudo isso ele vai fazer uma junção e vai gerar o quê? Vai gerar a formação do relevo aí do território brasileiro. Então, nós teremos aí
28 unidades. O que significa isso? Nós teremos aí 28 unidades de relevo, dividido o que, galera? Dividido em planaltos, planícies, depressões, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Olha só, galera, a evolução que nós temos aí na classificação do nosso relevo. De um modo geral, o território brasileiro ele vai ser formado aí na sua maior parte por planaltos, tá? Mas nós não teremos o quê? Não teremos grandes altitudes. Como eu falei para vocês, né? Quanto mais antigo for um território, menor será as suas altitudes. O território brasileiro ele não tem grandes altitudes devido à sua formação o quê? A sua formação antiga geológica, né? Mas nós notamos também que o nosso território ele vai ter o quê? Ele vai ter uma diversidade nas questões de relevos, né? Como nós vimos aí, nós temos alguns cidadãos importantes que fizeram o quê? Fizeram análises no decorrer da história e nos mostraram aí as formas de relevo que nós temos no território brasileiro. Galera, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da minha aula aí. Beijão do tio Cris e até a próxima!